Bom dia, segundão. Desejo muita paz, muita saúde no lar de vocês. E eu venho aqui lhes desejar boas-vindas, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos à aula. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem assistindo os vídeos que eu produzo com tanto carinho, com tanto trabalho também, afinco, né? E queria pedir a vocês que se protejam, tá certo? O quanto antes nós realizarmos todas as ações, evitando a contaminação desse vírus, desse Covid, mas vamos voltar. Antes voltaremos às aulas presenciais, então vamos nos proteger, vamos fazer nossa parte. Vamos orar para que Deus faça com que tudo isso passe logo. E vamos que vamos. Queria revisar aqui com vocês a aula anterior, mas antes disso, lhes mostrar a nossa aula de hoje. Beleza? Nossa aula de hoje data 17 de março de 2021. Logo mais o link da aula vai estar aqui e esse quadro vai estar disponível para vocês. Já no Aluno Online, Google Sala de Aula e no WhatsApp, tá bem? O assunto de hoje é continuando a calorimetria. A gente vai dar continuidade. É o penúltimo assunto do estudo do calor, da medição do calor, ok? Calorimetria. A gente viu a aula passada sobre calor sensível e a aula de hoje é sobre calor latente. Então deixa eu revisar contigo, vem comigo para a aula anterior. O quadro da aula anterior é esse aí, vocês estão vendo. A aula que aconteceu no dia 10 de março. Tá aqui o link, ó. Baixa o quadro, clica no link, assiste a aula, se não assistiu ainda, antes dessa, tá certo? Porque é esclarecedora. Precisa daqueles conhecimentos para entender a aula de hoje. Então vamos começar. Vamos dar início. Aqui a gente viu na aula passada, a gente resolveu uma questão sobre garrafa térmica, né? Propagação do calor. Revisando a aula atrasada. E começamos. O que é calor sensível? A gente entendeu que calor sensível é o calor para fazer mudar a temperatura. Resumindo tudo nisso. Tá bom? É o calor responsável por variar a temperatura. Vimos a fórmula Q macete, Q igual a MC delta T. Frasezinha para você decorar. Q macete. E a da aula de hoje é o Q moleza. Q igual a ml. Tá? Eu sei que é tosco, eu estou com vergonha aqui, todo errado de falar, mas pelo bem do seu aprendizado, né? Que macete, que moleza. Tá bom? Que macete? Calor sensível para mudar a temperatura. A gente vai aprender hoje o que é calor latente. É o calor para mudar de fase. Resumindo, é isso. Que moleza. Aí nós vimos uma tabelinha sobre o que é o calor específico. Revise aí, tá? Veja de novo a nossa aula passada. E vimos o que é capacidade térmica de um corpo. Resolvemos, por fim, a questão 41, ou questão 9 da página 41. Essa foi a nossa última aula. Beleza? Então vem comigo para a aula de hoje. Calor, esqueci de mudar, ó. Não é sensível não, é calor latente. Aproveitando o slide passado, eu comecei a editar, esqueci de mudar, desculpem aí a falta de atenção. Calor latente. O que é calor latente? Observe a definição. Acompanhe o cursor do mouse. Calor latente é o calor que recebido ou cedido por um corpo provoca o quê? Provoca no corpo. Então, o corpo recebe calor
E esse calor provoca no corpo o quê? Uma mudança de estado físico. Ou então o corpo perde calor, perder entre aspas, porque o calor não se perde, o calor só vai para outro canto, vai para o ambiente, por exemplo. Então, o corpo cede calor, e aí sua temperatura diminui se fosse calor sensível. Calor latente, a temperatura não varia. O que varia é o estado físico, é a fase da substância, tá bom? Então, você pode notar que aqui na fórmula não tem ΔT de temperatura, como tinha na fórmula passada, no Q-T de temperatura. Aqui não tem. Por que não tem? Porque não... Desculpem. Não existe mudança de temperatura. Aqui existe mudança de quê? De estado físico. Então, a principal observação que eu quero que a mente de vocês absorva. Primeiro, calor latente muda a temperatura, ou muda a fase. Calor latente, esse de hoje. Muda a fase, muda o estado físico, muda o estado de agregação das partículas. Entende? Partículas juntinhas, eu aqueço, elas vão se separando, eu aqueço, elas... Sólido se transforma em líquido, se transforma em gás. Mudança de estado físico, calor latente. Calor sensível é mudança de temperatura. O corpo absorve calor, ou cede calor, e eleva a temperatura, se absorver calor, ou abaixa a temperatura, reduz a temperatura, se doar, se ceder calor. Tá bem? Então a fórmula não tem T de temperatura, só tem Q de quantidade de calor, que agora não é mais quantidade de calor sensível, vamos mudar aqui, ó, é quantidade de calor latente, ou em calorias ou em joules. Beleza? A maioria das questões vai dar em caloria mesmo, apesar de no sistema internacional ser joule a unidade para energia. Seja qual for a energia, a gente está falando de energia térmica aqui, mas seja qual for a energia, a unidade no sistema internacional é o joule. A maioria das questões vai trazer em caloria. Deixa em caloria, a não ser que ele peça nas unidades do sistema internacional. Aí você tem que mudar a unidade. M de massa, ou em gramas ou em quilogramas. A maioria das questões vai dar em gramas. Se der em quilogramas, você passa para gramas, né? E bota na fórmula. Tá bom? E o calor específico, que a gente viu o que é na aula anterior. Calor específico. Cada material, cada substância tem o seu calor específico. Só que agora é o calor específico latente. Não mais o calor específico sensível. É o calor específico para mudar de fase. Vocês vão notar na questão que a gente vai fazer que é muito mais difícil, precisa de muito mais calor para mudar a fase de uma substância, para quebrar ligações, né, e separar as moléculas, do que para mudar a temperatura. Mudar a temperatura é só fazer a molécula vibrar mais. Mudar o estado físico é quebrar a ligação entre as moléculas. Ligações químicas, tá bom? Isso é mais difícil, precisa de mais calor para isso. A gente vai perceber. Então vale a pena lembrar. Algo que você deve ter visto lá no ensino fundamental, precisa ser revisado para que o conhecimento se estabeleça aí na sua mente, para que o aprendizado aconteça aí na sua mente. Vale a pena lembrar. Estou no estado sólido. Aumento de temperatura, tá? Passa para o estado líquido. O nome dessa transformação é fusão. Representa a passagem do estado sólido para o estado líquido. Estou no líquido. Aqueço. Vai evaporar. Se transformar num gás. Se transformar num vapor. O nome é vaporização. Vaporização representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O estado de vapor. Estado gasoso. Tá bom?
Existe uma pequena diferença entre gás e vapor, que é com relação à temperatura crítica. É como se eu estivesse aquecendo o corpo. Aí ele sai do sólido, vai para o líquido. Aquece o corpo. Ele sai do líquido, vai para o gasoso. Tá bom? Continuar aquecendo, chega uma temperatura que é chamada de crítica. Que aí ele se transforma em vapor. Ou é o contrário, se transforma... Ele primeiro vai para o gasoso e se transforma em vapor depois, ou primeiro vai para o vapor e se transforma em gasoso. Vamos tirar essa dúvida aqui comigo? Temperatura crítica, curva de aquecimento. Deixa eu botar aqui nas imagens. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem boa aqui. Deixa eu tirar a curva de aquecimento para ver se aparecem só os gráficos de temperatura crítica. Pronto, tá aqui. Observem aqui, ó. Tá? Aqui. Observem aí, ó. Eu tenho o estado sólido aqui, ó. Se eu aquecer, acompanha a mãozinha aí, tá? Se eu aquecer, sem mudar a pressão, porque aqui o gráfico é pressão vertical, temperatura horizontal. Então, se eu permanecer andando na horizontal, aumentando a temperatura, sem mudar a pressão, eu vou passar do estado sólido, olha essa linha, ó, que divide sólido e líquido. Então, se eu aquecer, acompanha o movimento da mãozinha do mouse. Passa do estado sólido para o líquido. Isso é fusão. Se eu continuar aquecendo, tá? Aqui, ó, vamos bem aqui. Eu vou pegar essa imagem para poder explicar melhor para vocês. Levar para o nosso quadro. Peraí que saiu errado aqui. A captura. Pronto. Vamos jogar lá no nosso quadro. O que é que eu estou querendo com isso, pessoal? Tirar uma dúvida aqui com vocês que eu criei na minha cabeça, que eu não estou bem lembrado. Mas venham comigo, a gente vai tirar a dúvida analisando esse gráfico. Qual é a dúvida? Eu estou no sólido. Aqueço, passo para o líquido. Aqueço, passo para o vapor ou para o gás? Primeiro eu passo para o vapor ou para o gás? Quem vem primeiro, vapor ou gás? Esse gráfico vai estar mostrando para a gente. Então, deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Acompanha essa setinha que eu vou pôr de vermelho. Então, eu estou no estado sólido. Beleza? Se eu continuar aumentando a temperatura, sem aumentar a pressão, sem subir, subindo eu aumentaria a pressão. Só indo para a direita, ó, aumenta a temperatura, continuando na mesma pressão. Vai chegar uma hora que eu vou passar do estado, ó, ultrapassar essa linha, ó. Essa linha que divide sólido e líquido. Está sofrendo fusão. Sofreu fusão, passou do estado sólido para o estado líquido. Se eu continuar aumentando a temperatura, vai ultrapassar essa outra linha, ó, que divide líquido e vapor. Então, primeiro vem o vapor. Transformação de líquido para vapor. Vaporização. Se eu continuar aumentando a temperatura, passa dessa linha tracejada vertical.
Essa linha tracejada vertical, ela é chamada de TC, ó, temperatura crítica. A partir desse ponto, o vapor vira gás. E aí não é possível mais eu encontrar na substância que eu estou aquecendo nem sólido, nem líquido, nem vapor. Nenhum dos três estados. Tá bom? É só gás. Não dá para reverter esse processo. Beleza? Então é isso. Sólido para líquido, fusão. Líquido para vapor, vaporização. Beleza? Passar para o estado de vapor. Continua aquecendo, passa para o estado de gasoso. Do gás. Tranquilo, dúvida tirada. Dúvida minha, né? Tirada. Fusão, vaporização. Beleza? Os livros, eles costumam misturar esses conceitos. Por isso que se cria a dúvida. Que aqui vaporização está assim, ó. Representa a passagem do estado líquido para o estado... Vaporização era para estar de vapor. Para o estado vapor. E não gasoso. Então os livros misturam esses conceitos. Então cuidado com isso. Mas vapor é sinônimo de gás. Tem essa pequena diferença da temperatura crítica. Ok? Estou no gasoso. Eu quero voltar. Retira calor do corpo. Ele vai sofrer a liquefação. Se transformar em líquido. Também chamado de condensação. Tem outros nomes, tá, pessoal? Já eu falo. A liquefação representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Voltou de gás para líquido, de vapor para líquido. Se transformou em líquido, liquefação. E eu estou em líquido mais óbvio. Eu estou em líquido e quero passar para sólido. Solidificação. Se transformou em sólido. Ok? Aí tem a passagem de sólido direto para gasoso, que é chamado de sublimação, sem passar pelo líquido. Sublimação direta, do sólido para o gasoso. E a sublimação inversa, do gasoso para o sólido, direto, sem passar pelo líquido. Vamos dar alguns exemplos. De sólido, de fusão, sólido para líquido, gelo derretendo. De vaporização, líquido para gasoso, água fervendo, água do mar evaporando com o calor do sol. Exemplo. Nuvens de gás, né? Nuvens de vapor d'água. Quando elas se resfriam, elas se condensam, se transformam em líquido de novo. Chuva é um exemplo de liquefação. Vapor voltando para líquido. Líquido voltando para sólido. Põe uma forminha de gelo, enche de água, põe no congelador. Líquido voltando para sólido. Solidificação. Exemplos, tá? Exemplo de sublimação direta. De sólido para gasoso, sem passar para o líquido. Umas bolinhas chamadas naftalina. Que é tipo um remédiozinho contra insetos que a gente põe no guarda-roupa. Você põe ela está num tamanho. Depois de algumas horas ela já tem diminuído. Ela sai do estado sólido. Parece umas pastilhazinhas. Uns bombonzinhos. Sai do estado sólido e passa para o estado gasoso, direto. Ele deixa um cheiro. Mas não passa pelo líquido. E do estado gasoso para o sólido direto. Gelo seco também é um exemplo de sólido direto para o gasoso. É um gelo sólido que se transforma em vapor. É o gelo feito de CO2, gás carbônico. Gelo seco. Gelo de festa, né? Aquelas maquininhas de fumaça, gelo seco. Sólido direto para vapor. E de vapor direto para sólido, processo inverso. Sublimação inversa. Ou ressublimação. Só acontece em laboratório. Não acontece naturalmente. Tá? Eu pegar um gás no laboratório, resfriar ele, a ponto dele não passar pelo líquido. Passar direto para o sólido. Né? Se transformar em cristais, por exemplo. Beleza?
Então, a sublimação representa a passagem do estado sólido para o estado gasoso, ou processo inverso, sem a passagem pelo estado líquido. Lembrou de tudo? Vamos prosseguir nossa aula. O que acontece quando eu aqueço um corpo e ele vai mudar de fase? Presta atenção, tá? Aqui eu tenho gelo. Essa primeira figura eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Então acompanha aqui, ó. Acompanha a setinha que eu vou colocar. Pronto. Acompanha aqui, ó. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Se eu aquecer, aí vai subindo. Temperatura é o eixo vertical. E horizontal é o calor que está sendo cedido, tá? Para essa substância. Então o gelo está recebendo calor, está aumentando de temperatura. Aqui, o gelo está a menos 20 graus Celsius. Dou calor para ele. Ele vai aumentando de temperatura, ganhando calor, pá, ele chega em 0 graus Celsius. Esse primeiro calor, ele estava só no estado sólido, aquecendo de menos 20 para 0 graus Celsius, para poder começar a derreter. Porque o gelo só derrete em 0 graus Celsius. Tá bem? Então, esse calor, para aumentar a temperatura, a gente viu na aula passada. É o calor sensível. Esse primeiro calor aqui, ó. Calor sensível, tá? Recebe o Q1. Esse primeiro calor é chamado de calor sensível. Para tirar o gelo de menos 20 graus Celsius e colocar ele em 0 graus Celsius. Aumentar a temperatura. Calor sensível. Agora vai acontecer a nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje. O gelo continua em 0 graus Celsius, ele só vai derreter, mas a temperatura não muda, continua em 0 graus Celsius. Se eu olhar para o gráfico, está aqui o gelo em 0 graus Celsius, observa, o gelo estava em menos 20, foi aumentando a temperatura, agora ele está em 0 graus Celsius. Né? Se eu levar esse ponto para a reta da temperatura, está no 0 graus Celsius. Então, se eu continuar dando calor, ele continua em 0 graus Celsius. Então, vai existir sólido mais líquido. Sólido mais líquido. Coexistem dois estados. Quando coexistem mais de um estado físico, é porque está mudando de fase. Enquanto muda de fase, não muda de temperatura. Substâncias puras. Beleza? Enquanto muda de fase, aqui eu tenho o gelo a 0 graus Celsius, se transformou em água a 0 graus Celsius. Não muda de temperatura. Coexistem dois estados, até que todo o gelo tenha se transformado em água. Que é esse ponto bem aqui. Agora eu só tenho água em 0 graus Celsius. Ó. Se eu continuar aquecendo, a temperatura vai começar a subir de novo. Esse terceiro calor é chamado de sensível de novo. Esse calor para mudar de fase que a gente viu aqui, ó, fusão, sólido para líquido, passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui no meio coexistem os dois estados. Processo de fusão, derretimento, sólido mais líquido. Enquanto está derretendo o gelo, não muda de temperatura. Okay? Esse calor, o calor chamado Q2, tá aqui, ó, Q2, é um calor chamado de latente. Assunto da aula de hoje. É o que moleza. Vocês viram a fórmula lá no começo. Q, essa quantidade de calor, Q, é igual a massa vezes o L, que é o calor específico do gelo, né, de derretimento latente. Calor latente. E aí, se transformou em água. Água a 0 graus Celsius. Se eu continuar aquecendo, temperatura muda, vai subindo, até transformar em água a 40 graus Celsius, por exemplo. Que é o exemplo que eu peguei aqui do livro de vocês. Aquecimento, calor sensível de novo. O nome desse calor é sensível. Então, primeiro,
Calor sensível, aumentou a temperatura do gelo. Calor latente, derreteu o gelo, virou água. Calor sensível de novo, aqueceu a água. E aí podia acontecer de novo, pessoal, o calor latente. Chegando a temperatura de 100 graus, a água iria para vapor. Ia acontecer a vaporização, mudança de estado físico. Ia chamar de calor latente. Então, essa daí é a famosa curva de aquecimento. Tá? São retas porque a substância é pura. Mas se a substância fosse uma mistura, como água com sais minerais, não ia estar tão retinha assim. Ok? Ia estar uma curva. Mas ia ser a mesma lógica. Mas no ensino médio a gente não vê. A gente só vê as substâncias puras. Então, exemplo para acabar nossa aula de hoje. Observem aí comigo a resolução da questão 27 da página 41. Tá bom? Vem comigo. Acompanhe a leitura. Um bloco de gelo com 200 gramas de massa a 0 graus Celsius. Eu vou começar a grifar o que é mais importante. 200 gramas de massa, temperatura inicial 0 graus Celsius. Precisa receber uma quantidade de calor Q1 para sofrer fusão, derretimento, fusão total. Sair do gelo e se transformar totalmente em água. Quantidade de calor Q1. Observa, o gelo já está em 0 graus Celsius. Ele não vai precisar aquecer. Como nesse exemplo aqui, ele estava a menos 20, precisou primeiro aquecer para chegar em 0 e derreter. O gelo do nosso exemplo já está em 0. Então ele só vai derreter. Vou começar com calor latente. É o calor Q1, que ele chamou de Q1. Para sofrer fusão total. A água resultante de quê? Resultante do derretimento do gelo. Gelo derreteu, virou água. Essa água tem a mesma massa, 200 gramas. Foi só o gelo que se transformou em água, não perde massa nesse processo, na teoria, para ser aquecida até 50 graus Celsius. Então, primeiro eu vou derreter o gelo, virar água, depois aquecer a água, calor sensível, aquecer a água até 50 graus Celsius. Ele precisa receber uma quantidade de calor Q2. Então, o Q1 é o calor latente para mudar de fase, gelo para água. E o Q2 é o calor sensível. Q1 é o calor latente, Q2 é o calor sensível, para poder mudar a temperatura da água até 50 graus. Comando da questão. Qual é o valor de Q? A quantidade total de calor. Q1 mais Q2. Aí ele dá os dados. O calor latente de fusão do gelo, o L, e o calor específico da água. Então vamos primeiro para o calor latente. Aqui, calor latente, ó. Que é a fórmula. Q é igual a ml. Beleza? Massa vezes calor específico latente, no caso do gelo. Ele vai estar derretendo. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma caixa de equação. O primeiro calor, a gente vai chamar ele de Q1. A questão chamou de Q1. Vai ser igual a MC delta T. Que macete. Ou, melhor, o gelo está derretendo, né, galera? Então, esse é o calor latente. Q igual a M, L. M vezes L.
colocar aqui o símbolo de multiplicação. Pronto. Q igual a ml. Primeiro calor é esse. Calor latente. Para derreter o gelo. O segundo calor que a gente vai fazer é o calor sensível, para aquecer a água resultante do derretimento do gelo. Calor sensível. Aqui sim vai ser Q igual a MC, calor Q2, né? Questão chamou. Massa vezes calor específico da água vezes variação de temperatura. Delta T. Então vamos lá. Colocando as informações. A massa da substância, 200 gramas. Está aqui, ó. 200 gramas. Vou colocar lá no outro também. Massa da substância, 200 gramas. O L, calor latente de derretimento do gelo. Calor latente de fusão. Tá bem aqui, ó. Calor latente de fusão. 80 calorias por grama. Aí você já observa as unidades. A resposta final vai ser em calorias e a massa tem que estar em gramas. Tá tudo correto, então. Então, vou botar no lugar do L, 80. Já no outro, quem é esse Czinho? É o calor específico da água. Calor sensível. Calor específico. É essa informação aqui de baixo. Tá bom? Vale 1. Caloria por grama grau Celsius. A temperatura tem que estar em grau Celsius. A massa tem que estar em gramas. E a minha resposta vai ser dada em calorias. Ok? É assim que a gente observa as fórmulas. Ou as unidades. Então, o calor específico aqui é 1. 1,0. 1. Então, aqui já dá para calcular o calor necessário para derreter o gelo. M vezes L, 200 vezes 80. 2 vezes 8 dá 16. Né? Você multiplica o 2 com 8 e acrescenta só esses 3 zeros. 2 vezes 8 dá 16. 16.000 calorias. Esse é o calor para você derreter o gelo. Vou colocar uma moldura aqui. E o calor para aquecer a água. Aquecer a água até que temperatura? Lembrem, eu tenho gelo a 0 graus Celsius, derreteu todinho, agora eu estou aquecendo a água. Não até 40, como nesse exemplo que eu expliquei, mas até a temperatura que ele pediu. A água que vai estar em 0 graus Celsius, temperatura de antes, temperatura de derretimento, desculpem. A água vai estar em 0 e vai até que temperatura? Ele pediu aqui que a gente elevasse a temperatura para ser aquecida até 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser temperatura final menos inicial. 50 menos 0. Então, fazendo a continha. 50 menos 0 vai dar 50. E aí, 200 vezes 1 vezes 50. 200 vezes 1 dá 200. O 5 passa multiplicando 2.
né? Multiplica aí número com número, acrescenta só os zeros. 2 vezes 5 dá 10.000 calorias. Então é como eu disse a vocês. Quem necessitou mais calor? Mais calor para derreter ou mais calor para mudar de temperatura? Observe que para derreter, a gente utilizou 16.000 calorias. Para mudar de temperatura de 0 para 50 graus, a gente usou 10.000 calorias. Então é mais fácil aquecer do que mudar de fase. Do que derreter, por exemplo. Necessita de mais calor para quebrar as moléculas e transformar a fase, mudar de fase. Então a resposta da questão vai ser Q1 mais Q2. A quantidade de calor total vai ser 16.000 mais 10.000. Isso vai dar 26.000, né? Eu vou colocar aqui a resposta. 26.000 calorias. Resposta final em negrito e um pouquinho maior. 26.000 calorias. Beleza? Com isso eu vou finalizando a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu queria mais uma vez dizer que se protejam para o quanto antes a gente voltar ao presencial. É perceptível que essa segunda onda de contaminação do vírus chegou mais perto, mais próximo, então se protejam. Temos que fazer a nossa parte e temos que orar para o Senhor passar logo esse mal, fazer esse mal passar logo. Tá bom? Então até mais, fiquem com Deus. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou nas plataformas aí para vocês. Bye bye. Saudade, viu? Tchau, tchau. Se cuidem.